o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Abrindo este congresso, o pastor Davi Merck, casado com Carol. Infelizmente, a irmã Carol não pode estar conosco aqui neste instante. Eles têm passado como família por um momento muito difícil. Acho que vou deixar que o próprio Davi fale alguma coisa nesse sentido, mas ele tem sido realmente, desde 1987, professor no Seminário Bíblico. Você tem uma biografia dele aí, na página 15. Ele serve na organização Palavra da Vida, também é um dos pastores da Primeira Igreja Batista, lá de Atibaia, onde tem um programa de preparar pastores para pregarem a palavra, um programa extraordinário, onde muitos pastores do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, têm sido treinados. Ele tem vários livros escritos que ajudam na área da família, na área da educação, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Davi Merck. E eu queria convidar, para estar orando por ele aqui agora, o pastor Lucas. Vem cá, Lucas, você mesmo, sobe aqui. O Lucas, enquanto ele está subindo aqui, ele está assumindo agora, a partir deste mês de dezembro, o campo do Maranhão. Durante muitos anos, o pastor Dalierson, depois nós vamos explicar melhor, ele deslocou-se de Maranhão para cá, e hoje quem dirige o campo lá, ele, o pastor Lucas, com a sua esposa Priscila. Eu vou pedir que o Lucas, por favor, ore em favor do pastor Davi Merck, e que Deus o abençoe grandemente. O pastor Davi Merck não vai poder ficar conosco aqui, nós vamos orar por ele, para que ele possa ainda retornar a tempo. Ele quer voltar ainda hoje para estar com a sua família. Uma coisa que eu quero só informar é o seguinte: muitas crianças estão aqui, e nós temos uma programação especial para as crianças, então elas podem, após a oração, podem já se dirigir a uma equipe ali que pode conduzi-las para a reunião que haverá com as crianças, tá bom? Oremos. Nosso Deus, muito obrigado pela vida do teu servo. Obrigado porque tu o trouxeste até aqui. E obrigado porque tu falaste ao coração do teu servo. E assim, Deus, ele transmitirá fielmente a tua palavra a nós. Muito obrigado porque tu trouxeste cada um aqui para ouvir a tua palavra. Então, seja com o teu servo e abençoa, ilumina sua mente nesse momento. Nós queremos ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. As crianças que podem sair agora, né, pastor? Muito bom. Esse momento para mim é doce e amargo. Doce porque já encontro muitos amigos aqui, é a nossa quinta oportunidade de ministrar num congresso aqui, ou um simpósio, como tivemos junto com o pastor Jader o ano passado em Maringá, aqui nos últimos anos. Amargo porque eu gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui comigo. Só hoje de manhã nós decidimos que ela não viria, por motivos que eu explico dentro de um instante. Alguns de vocês até comentaram, baseado nos anos anteriores, que gostavam de ver nós dois interagindo. Eu só olho para ela, ela sabe exatamente o que eu quero que ela fale, e é por isso que também queria que ela estivesse aqui. O nosso tema esse ano: preparando crianças para tempos difíceis. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, deixa isso muito claro. Quando diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E depois explica o texto que vai ser exposto esses dias por outros. Mas nós sabemos, como adultos, como pais e mães, tios e tias, avós,
que os tempos difíceis não são só para os nossos filhos, mas para nós também. Nossa família tem passado por tempos muito difíceis nos últimos 2 anos. Eu tenho apresentado a minha família, sempre faço isso, nosso ministério é mais voltado para a família mesmo. Deus nos agraciou com 6 filhos. Em janeiro nasce o nosso 15º neto, acredito. Mas 2 semanas atrás, hoje, nós perdemos uma netinha. Muitos de vocês têm orado pela pequena Radassa. Ela do canto inferior direito, a filha da nossa filha adotiva, que não tinha condições de criar 2 filhos, no caso sozinho, porque o marido tinha deixado a família. E 2 anos atrás, em dezembro de 2016, a pequena Radassa veio morar na nossa casa. O nosso ninho que estava vazio se encheu de novo, com uma criança cardiopata, com sonda alimentar pelo nariz, com traqueostomia. A minha esposa, que é professora, virou médica. A nossa outra filha, caçula, tia da pequena Radassa, veio dos Estados Unidos para se juntar a nós e nos dar um apoio. O nosso mundo virou de ponta cabeça. 2 anos atrás, quando eu ministrei aqui nessa mesma conferência, o drama estava só para começar. Por 2 anos, a minha esposa e a minha filha, a tia da Radassa, cuidavam 24 horas da vidinha dela. E a Radassa estava indo tão bem. Ela tinha chegado aos 10 quilos, que foi o peso que precisava para fazer uma cirurgia cardíaca na PUC, que seria 2 semanas atrás. Ela estava recebendo plaquetas para entrar na sala de cirurgia, quando do nada, e nós até hoje não entendemos, a Radassa sofreu 3 paradas cardíacas. E a última vez eles não conseguiram ressuscitar. Chegou na porta da cirurgia. E nosso mundo virou de ponta cabeça. Mas meus queridos irmãos e irmãs, mesmo em meio ao luto, a minha esposa não tinha condições de estar aqui, porque além da perda, que nós sabemos que é um ganho para o céu, e nossa esperança se afirma ainda mais na pessoa de Jesus, na nossa esperança de ver a Radassa novamente. Mas é muito difícil a perda de uma criança, especialmente uma criança com deficiências e que precisava de um cuidado 24 horas por dia. Nós aprendemos muitas lições que têm a ver com a nossa palestra nesta primeira noite. Aprendemos que a igreja é a família de Deus. Nunca recebemos, nunca vimos, nunca experimentamos tanto o apoio da família de Deus. Nós não saímos da nossa igreja um domingo sem receber um pacote de fraldas, uma oferta para comprar fórmula, leite especial que a Radassa tomava. Tempos muito especiais. No domingo depois que a Radassa faleceu, a equipe da Piba Kids, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, nosso ministério infantil, nos chamou para nos mostrar a diferença que a Radassa fez. Essa cadeirinha foi a cadeirinha da Radassa. Ela não andava sozinha. Em casa tinha uma cadeirinha vermelha que ela empurrava por toda a casa. Na igreja era essa cadeirinha azul. E a equipe escreveu o que eu acho que foi a música predileta dela. Ela ouvia músicas infantis evangélicas o dia todo. Ela não conseguia falar, mas ela fazia o gesto, ela queria. Se eu fosse um elefante. Mas a música predileta dela foi essa. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. 2 semanas atrás, hoje, ela faleceu.
mas a luz dela brilhou. A luz dela está brilhando, sendo usada nesta noite. Recebemos mensagem de pessoas de mais de 20 países ao redor do mundo, falando do impacto do sorriso contagiante da Radassa. Nós não íamos para a cidade sem pessoas perguntarem sobre ela e entenderem como é que uma criança que ficou os primeiros 6 meses no hospital conseguia ser tão sorridente o tempo todo. Quantas lições ela nos ensinou. E essa pequena luz continua a brilhar. A minha esposa, a minha filha, leram não menos de 8 Bíblias infantis para Radassa no tempo devocional dela. Ela devorava os livros e voltava a apontar. Criança de 2 anos tem potencial de impactar o mundo, meus amigos. E essa é uma lição dentro do nosso tema desta noite. Nós vamos voltar nossa atenção não para esse versículo de 2 Timóteo 3, de 1 Timóteo 3, que será abordado em outro momento. Nós queremos voltar um pouco mais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular para o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, que termina de uma forma muito esquisita, muito diferente, mas de uma forma muito esperançosa, falando do coração convertido, no sentido vertical com Deus, com certeza, pela esperança do Messias, através do ministério de João Batista, chamado Elias nesse texto, mas também o impacto do Evangelho em termos da vida das crianças, dos pais, dos seus filhos, de um coração restaurado entre pais e filhos. Os últimos 2 versículos, na nossa ordem bíblica, do cânon bíblico, são uma profecia da vinda de alguém especial. Diz assim o texto bíblico, eu estou lendo da Bíblia atualizada. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois desses versículos, nós temos 400 anos de silêncio profético. Não é que Deus não está atuando, sabemos disso, mas em termos de uma voz, uma palavra de Deus é silêncio. 400 anos de esperança. Quando vem Elias, quem será aquele que converterá, restaurará famílias, vidinhas, pessoas? A resposta nós encontramos no Novo Testamento, na nova aliança, escrita nas tábuas do coração e não em pedras, corações transformados, corações transplantados, corações renovados. A resposta, como restaurar o coração dos pais aos filhos, a família, o lar, a resposta está na nova aliança, o Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho para pessoas como Radassa, o Evangelho para pessoas como nós. Corações de pedra precisam de Jesus.
cujo sangue inaugurou a nova aliança. Meus amigos, minhas amigas, é por isso que estamos envolvidos nesse ministério, de alcançar vidas, não com evangelho social, não só com pão e sopa, mas com a palavra eterna, que dá esperança não somente nessa vida, como nós temos como família nos agarrado nesta esperança, mas esperança de encontrar essas crianças no porvir, pela graça de Jesus. É fascinante, nessa época de Natal, ver no Evangelho de Lucas, capítulo 1, terminando, por assim dizer, aqueles 400 anos de silêncio, lembrando que a última coisa que vimos foi essa profecia de Malaquias capítulo 4, de que alguém viria para converter o coração dos pais aos filhos e vice-versa. E lemos na profecia do anjo para Zacarias, na história natalina, essas palavras. Disse-lhe, porém, o anjo, Gabriel: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor, mas notem, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O sentido vertical agora da conversão mais importante da restauração, que é a restauração da família, é a restauração do relacionamento vertical com Deus. Mas ele diz, ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Opa, eu já vi essa palavra, eu lembro dessa profecia. E continua citando o texto de Malaquias capítulo 4, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos à verdadeira sabedoria, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fascinante! A profecia, as primeiras palavras depois de 400 anos de silêncio, pega um gancho naquelas promessas de Malaquias, as últimas palavras, e oferecem para nós a possibilidade de restauração vertical e horizontal, de famílias, de igrejas, de comunidade, de sociedades, na pessoa de Jesus. Meus amigos, o Evangelho nos une, o Evangelho é a base da nossa paz, o Evangelho é nossa única esperança, mas o Evangelho não somente une, como também divide. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 10, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vem causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Que é isso? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Como entender que o mesmo Evangelho que une famílias, divide famílias? O Evangelho desmonta famílias e o Evangelho restaura famílias. A questão essencial é o Evangelho. Ou une baseado nas promessas, quem crê será salvo, ou divide, mas restaura na família de Deus. Em tudo isso, como nós também veremos no ano que vem,
na conferência de 2019, o Evangelho é a única esperança para a família. Quem não abraça o Evangelho no contexto familiar, talvez divida a família, mas ganha 100 vezes mais. A família de Deus. Mas a pergunta que eu quero trabalhar nesta noite, à luz do Evangelho, como? Eu quero começar o nosso congresso de forma bem prática e bem bíblica mesmo. E colhendo nas Escrituras princípios sobre o relacionamento pai-filho, porque esse é o nosso tema, como é que nós podemos colaborar com o Evangelho para alcançar não somente o coração do nosso filho, mas o nosso. Não somente o coração da nossa família, mas as crianças para quem nós ministramos. Eu quero listar para vocês, e a partir da página 34, na sua apostila, no livrinho, a maioria já achou. Vamos trabalhando esses princípios para dar pontapé à nossa conferência. 7 princípios fundamentais. Nós começamos com o texto de Provérbios 22:6, que ao meu ver é talvez o versículo mais mal interpretado de toda a Bíblia. Não é hoje à noite que eu vou tentar explicar o significado do princípio, não promessa desse versículo, que não pode ser invertido para bater na cabeça de um pai já muito triste porque um filho dele se desviou da fé. E as pessoas, à luz desse versículo, apontam um dedo no nariz e parecem o diabo acusando os pais de terem falhado, quando nós não sabemos o que aconteceu. Como se o oposto desse versículo fosse verdade. Ensina a criança. Dedique o jovem. Consagre, essa palavra ensinar, no hebraico é a palavra Hanak, de onde vem o festival judaico de Hanukkah, justamente nesta época do ano, que é festival de dedicação. Não é a palavra, o verbo comum para ensinar no Velho Testamento, é o verbo usado para tratar de consagrações. Consagre, inaugure, celebre, santifique, essa ideia. Palavra fantástica, normalmente usada em construções. A ideia é lapide e prepare e dedique. A criança, no único caminho em que tem que andar, não é o jeitinho da criança, isso é óbvio. O músico deve ser preparado na música, o jogador no futebol, mas o versículo fala do caminho, o derek do Senhor. Mas a segunda parte que causa as dificuldades, para restaurar, converter o coração da criança, diz o texto, mesmo quando for velha, não se desviará dele. Muitos dizem que, adolescente apronta, né? Vai sair do caminho, mas algum dia voltará, porque eu empurrei para a igreja, para os jovens, e Deus prometeu que algum dia meu filho tem que voltar. Não é o que o versículo está dizendo, diz muito mais que isso. É um princípio, que não pode ser invertido, olhar para um jovem desviado e dizer, eu sabia que os pais faziam alguma coisa errada em casa, você não sabe nada. O texto diz, mesmo quando for velha, como pai de 6 filhos, isso me anima, isso me encoraja. Acompanhe, lapide, discipline seu filho no único caminho. Vai cavando a valeta do Senhor, chega ao ponto que é quase impossível o filho sair daquela valeta, o caminho. Possível? É. Provável? Não. Mesmo quando for velha. Isso me leva
para um outro princípio. Você tem o diagrama dentro da sua apostila, que eu acho que pode encorajar não somente a nós como pais, avós que somos, ministros para crianças, mas pessoas da igreja. Eu chamo isso o triângulo da sabedoria, porque eu entendo que há 3 fatores envolvidos no sucesso de educar, encaminhar, lapidar a criança no caminho do Senhor. À luz do livro de Provérbios, o manual de culto doméstico da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. Meus amigos, não me importa se você é calvinista roxo, arminiano cor-de-rosa. Desculpa, gostou, pastor Jader? Gostou? Não importa. Se você ora, eu creio que você tem um Deus soberano, que muda as coisas, muito mais do que a nossa oração. É Deus. Meus amigos, não fosse um Deus soberano, eu não sei como nós teríamos suportado o falecimento da nossa netinha nesses dias. Erros médicos, falhas do SUS, de ambos os oceanos, de ambos os lados, do nosso filho que é pastor nos Estados Unidos. Faltava talvez 2 meses para fechar a adoção da Radassa, para levá-la para ser cidadã dos Estados Unidos, para ter direito pelo convênio, para os melhores hospitais do país. E segundos antes de entrar na sala cirúrgica, Deus falou: chega. Deus é soberano. Isso nos traz consolo profundo, mas tem um segundo fator. Para restaurar o coração dos pais aos filhos. A responsabilidade nossa, dos pais principalmente. A igreja colabora, as professoras, os professores. O livro de Provérbios é estruturado assim, 9 capítulos, o papai em Provérbios clama para seu filho 23 vezes: Beni, Beni, filho meu, ouça, amarre, escreva na tábua do teu coração. O pai ensina, fala, mas chega a hora que o filho tem que decidir. Esse é o fator que muitos pais se esquecem. O livro de Provérbios pressupõe que Deus tem todo o controle, é soberano, que os pais desempenhem seu papel fielmente, mas a partir do capítulo 10, o pai para de falar os discursos, os sermões paternos. E agora começam os provérbios propriamente dito. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é tristeza da sua mãe. Filho, qual o caminho que você vai escolher? O filho tem que decidir. O seu filho jovem tem hora que ele precisa tomar a decisão. À luz de tudo isso, quais são os princípios básicos bíblicos que não podemos nunca esquecer? Eu não tenho como ministrar para pais, ministros de crianças, sem trabalhar esses princípios, que eu espero que os irmãos repassem para outros. Em primeiro lugar, o relacionamento restaurado entre pais e filhos começa com o relacionamento saudável entre os pais. Essa é a plataforma sobre qual se cria, se restaura o relacionamento de pais e filhos. Para isso nós temos que voltar para o livro de Gênesis, que diz assim:
Gênesis capítulo 1 descreve essa plataforma, essa base, quando diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Notem a poesia, primeiro versículo de poesia na Bíblia, de fato, falando da criação da família, do casal. A imagem de Deus o criou, chama-se paralelismo, em que duas linhas se ecoam. Deus normalmente economiza palavras, mas agora ele repete em forma poética, mas acrescenta um elemento a mais. Homem e mulher os criou. Ou seja, o casal casado é um reflexo, um espelho da própria glória de Deus. Esse é o plano dele para o universo, que a família espelhe a sua própria glória. Mas notem, vai além do espelhar para o espalhar. Gênesis 1:28 é o primeiro mandamento da Bíblia. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. 3 vezes ele repete a ordem para ter filhos. Viu Deus tudo quanto fizeram? E eis que era muito bom. No capítulo 2 ele acrescenta: por isso, gente, deixa o homem pai e mãe, cola-se a sua mulher, tornando-se, iniciando um processo que continua a vida toda, os dois em uma só carne. Meus amigos, antes de falarmos dos filhos, do espalhar, nós temos que falar do casal e o espelhar. A união entre homem e mulher, à luz do texto de Gênesis 2:24, é mais forte e deve ser mais forte que os próprios elos genéticos que nos constituem, que unem pais e filhos. Tudo começa com o DNA conjugal. Hoje nós encontramos em muitos lugares um equívoco muito grande, que idolatra a criança, os filhos. Chama-se filiocentrismo. Nós fomos chamados uma vez para um retiro de casais e os líderes falaram: pastor Davi, por favor, fale sobre qualquer coisa, mas em algum momento fale sobre crianças que dormem com seus pais. Nosso departamento infantil está minguando, porque os filhos de 6, 8, 40 anos estão dormindo entre os seus pais. Fale alguma coisa. Meus amigos, o equívoco. São pessoas que pensam assim: meu filho é meu sangue, você não é meu sangue. É errado. Deixa o homem, todos os terceiros, gruda-se, cola-se na sua esposa, tornando-se os dois em uma só carne. Melhor rasgar cada fibra do seu ser em cada uma de 6 trilhões de células, cada cromossomo, cada gene, que grita que você é produto do papai e da mamãe, antes de você largar o seu cônjuge. Assim que a Bíblia começa. Não, agora talvez alguém esteja pensando: tudo bem, pastor Davi, mas e os solteiros, divorciados, que são pais, separados? Se nós restauramos partindo do pressuposto de um relacionamento saudável entre mamãe e papai, a palavra de Deus fala sobre isso. Há esperança. O princípio é o mesmo. A palavra de Deus diz: pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Deus cuida, e Ele tem que ser esse pai, esse cônjuge faltante no lar. Mas não é nada diferente do que nós.
O filho não pode pensar que ele está no centro do universo. O relacionamento do pai solteiro, da mãe solteira, divorciada, assim como o casal, marido, esposa dentro do lar, ambos têm que refletir para o filho de que Deus está no centro. De que o relacionamento com Ele é prioritário. É Gênesis 1 e 2, mas tem mais. O segundo princípio agora, tratando das crianças, diz assim: o relacionamento restaurado entre pais e filhos visa criar adoradores para espalhar a glória de Deus ao redor do mundo. Eu quero que você pare um pouco para digerir essa ideia. Nosso ministério com os pequeninos é um ministério global. O seu investimento na vida não somente dos seus filhos, mas das crianças, no chamado culto infantil. Esse seu investimento é um investimento missionário de proporções globais. Ou seja, nós não criamos os filhos para nós mesmos, mas para abençoar o mundo para a glória de Deus. Amém? Você tem essa perspectiva? Que você é fazedor de missionário? Que você está preparando, em primeiro lugar, seus próprios filhos, abençoados por Deus, que disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Por que Deus fala assim? Porque Adão e Eva não foi suficiente. A glória de Deus é muito grande. O multicolorido espectro da sua glória precisava de culturas e povos e raças e nações, para cada uma delas refletir de volta para Deus o esplendor do seu ser. Por isso que Deus quer crianças sim da Coreia do Norte ao redor do seu trono, do Iraque, de Israel, de Papua Nova Guiné, da Austrália. Adão e Eva não era suficiente. Deus queria que o jardim do Éden expandisse de dentro para fora, e que os pimpolhos, os filhos nascidos, fossem que nem pequenos espelhos também da glória, da imagem de Deus, mas agora espalhados ao redor da terra. Autor e pastor John Piper diz isso. O casamento deve fazer filhos. E discípulos de Jesus. Esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na terra. O propósito de Deus ao fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas o de encher a terra com gente, mas o de enchê-la com adoradores do Deus verdadeiro. Essa é a nossa visão. Meus amigos, missões não é sobre evangelismo. Missões é sobre adoração. Deus está recrutando pessoas ao redor do mundo, a começar com as crianças, para serem adoradores em espírito e em verdade durante toda a eternidade. Nossa tarefa é de recrutar crianças adoradoras, a começar em casa. Por isso o salmista, depois de nos lembrar de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem, ele nos lembra da preciosidade de adoradores. Esse é o nosso propósito, que o filho seja uma bênção. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, ou seja, nós lançamos os nossos filhos para um mundo que provavelmente nós mesmos não conheceremos. Esse é o nosso legado. Herança, fruto, galardão, flechas e felicidade. O homem que enche deles a sua aljava, porque tem mais possibilidade de enviar os filhos, os discípulos, até os confins da terra. Deixa eu dar uma parada e dar um desafio para cada um de nós. Essa é a sua visão para seus filhos? De serem uma bênção aonde quer que forem? Uma criança de 2 anos, uma criança de 12, que vive uma vida cristocêntrica ao ponto de que não vive para explorar, levar vantagem, passar por cima, e sim ministrar, servir, abençoar. Uma vida outrocêntrica, que respeita preciosidades. Meus amigos, tempos difíceis não somente virão, mas já chegaram, em que pais cristãos acham graça no filho egoísta, orgulhoso, prepotente, arrogante. Não. Criamos nossos filhos como pequenas luzes, que vamos deixar brilhar. Terceiro lugar, são as más notícias. Muito bem, relacionamento conjugal estável, ponto de partida. Filhos são criados para ser uma bênção, adoradores em espírito e em verdade, mas o relacionamento restaurado entre pais e filhos reconhece que o pecado contaminou aquele relacionamento, estragou tudo. Infelizmente, na ciência de educação de filhos, de pedagogia, desde pelo menos o filósofo John Locke, a ideia de que a criança nasce com uma tábula rasa, basta você ou condicionar o ambiente, chamado behaviorismo, que predomina em muitas escolas hoje. A criança não nasce no negativo, não nasce necessariamente no positivo, mas nasce como uma tábula rasa. Só basta você escrever em cima. Meus amigos, essa filosofia leva à ruína. Restauramos o relacionamento com a próxima geração, porque aquele relacionamento foi atingido pelo bote do inimigo no jardim do Éden. Satanás não queria que a imagem gloriosa de Deus fosse espelhada e espalhada em forma de serpente, e suas seduções sutis sussurrou no ouvido da mulher: é assim que Deus disse. E quando o casal caiu, quando levou o bote do inimigo que injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana, tudo mudou. O relacionamento vertical de comunhão, de harmonia com Deus, estragou-se. O relacionamento horizontal, marido e esposa, viraram inimigos. O homem que era imagem de Deus, agora parece mais o diabo. Aponta o dedo no nariz da sua própria esposa, acusa diante do olhar penetrante de um Deus 3 vezes santo, e diz: foi a mulher que tu me deste. E quando Deus pronunciou
a disciplina dos seus filhos errantes. Além de falar que agora a mulher, como fez na tentação, tentará sobrepujar o marido, e o marido, banana, agora vai tentar oprimir a mulher. Não é como Deus quer que seja, mas é como será. Relacionamentos fraturados. Ele também diz à mulher: multiplicarei sobremodo as dores, o sofrimento da tua gravidez, em dores darás à luz filhos. Ou seja, mamãe Eva, sua dor será multiplicada na sua missão de mãe, principalmente. Não é só ela, é papai também, e ela também sofre no trabalho como ele. Mas o veneno do pecado estragou o relacionamento papai, mamãe, filho. O resto da Bíblia deixa isso muito claro. Isso muda tudo no nosso ministério com crianças. Porque nós não estamos massageando o ego das crianças. Nós não inflamos a autoimagem para fazer com que o nosso filho cambaleie para o inferno, se sentindo muito bom consigo mesmo, obrigado. Com autoimagem, muita autoestima e condenado ao inferno. Não. O nosso primeiro passo no ministério infantil e com nossos filhos, filho, estutice está amarrada ao seu coração, filho. Como Davi falou no seu salmo de penitência: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado estragou tudo, e o pecado é o problema principal. Mas é aqui que entra a missão de resgate, que Deus chama, não em primeiro lugar o obreiro da APEC. Talvez a ênfase principal do seu ministério, além de alcançar as crianças, é alcançar o coração dos pais. Para alcançar as suas crianças. Deus chama os pais para resgatar sua imagem nos filhos. Eu admiro o ministério quando faz de tudo para ajuntar os pais, educar os pais, treinar os pais, para eles mesmos alcançarem os seus próprios filhos. É isso que Paulo diz. Efésios 6:4. Leia comigo, por favor. Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e admoestação do Senhor. Interessante. Nesse contexto predominantemente feminino, com alguns de nós homens, que até gritamos mais alto que vocês, hey! Bom, acho que não foi, né? Acho que eu sou surdo. O texto destaca o papel do papai. A palavra grega no texto original desse texto é pateres. Não é aquela palavra genérica de Efésios 6:1 que diz: filhos, obedecei a vossos pais. É uma palavra genérica. Nós homens temos um papel muito fundamental na restauração em meio à guerra espiritual. Essa nossa música tema, preparada para esse encontro, fantástica. Vocês têm até a partitura. Eu vou chegar em casa, amanhã eu vou tocar no piano em casa, que eu já aprendi. Você já notou que o maior texto da palavra de Deus, que trata de guerra espiritual, vem logo depois do maior texto de toda a palavra de Deus, que fala sobre os papéis na família? Você acha que é coincidência?
Os dardos inflamados do inimigo miram justamente o coração dos pequeninos da família, porque ele não quer que nossos filhos espelhem a glória de Jesus. Em quarto lugar, Davi, como nós vamos fazer esse resgate? Para outra vez nós como casal espelhar a imagem de Deus, para outra vez nossos filhos espalharem a imagem dele em meio a um mundo que jaz no maligno. Resposta clara que você já sabe: o relacionamento restaurado entre pais e filhos exige que a palavra fique no centro do lar. Eu estou preocupado. O pastor mencionou o ministério que a nossa igreja trabalha já há 10 anos. Meu filho foi diretor executivo durante 5 anos, chamado Pregue a Palavra. Meus amigos, nós temos muita palavra de homem. Falta ouvir a palavra do Senhor. Parece que nós voltamos para os 400 anos de silêncio. Eu não quero dar a minha vida para citar psicólogo fulano de tal, antropóloga X. Tem ideias interessantes, observações interessantes. Eu quero voltar à palavra. Se eu vou errar com os poucos anos ou muitos que eu ainda tenho, eu quero voltar para a palavra. A palavra que não volta vazia. As minhas palavras caem para o chão, não prestam para nada. Você conhece o texto, mas eu vou lembrá-los. Pedro fala: eu não canso de lembrá-los das mesmas coisas que já sabe, porque nós esquecemos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele não admite concorrentes. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua, notem a ênfase nos pais, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Palavra usada de flechas afiadas. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, todo lugar, qualquer lugar, o dia todo, todo dia. Não é fanatismo, mas é paixão pela palavra. Também as atarás como sinal na tua mão. Serão por frontal entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu não posso exportar para outros o que eu não importei para mim mesmo. Não posso empurrar as crianças para a palavra quando eu não estou devorando a palavra, eu mesmo todos os dias. Parêntese. Eu faço 60 anos em fevereiro. Todos são convidados para a grande festa de surpresa que a minha esposa está preparando. Ela só não falou para mim ainda. Nos últimos anos eu tenho lido a Bíblia uma vez por ano, como muitos têm feito. Mas eu confesso que estava ficando um pouco rotineiro demais. Eu fui desafiado, especialmente com medo do Alzheimer, da idade chegando. Começando em maio, estou memorizando, como eu fazia na juventude. Eu parei por muito tempo, livros inteiros da Bíblia. Essa semana eu terminei o livro de Salmos inteiro. Não, é mentira. Mas eu estou terminando Efésios. O ano que vem eu vou memorizar Filipenses. Meu amigo, é difícil demais. Quando eu era criança era assim. Uma das razões porque nós precisamos ensinar os filhos a memorizarem a palavra de Deus na velhice é difícil. Eu aprendo 5 versículos, eu perco 4,5. Mas é palavra. É provável, mesmo que você ensine
a palavra de Deus para suas crianças, que no seu próprio lar, vocês não fazem isso. Quer deixar todo mundo culpado mesmo? Fale sobre culto doméstico, fale sobre oração conjugal e fale sobre o dízimo. Mensagem de 3 pontos que deixa todo mundo cabisbaixo. Um dos problemas que nós temos na igreja é que nós não ensinamos as pessoas como. Agora, quando eu e minha esposa falamos sobre o que nós achamos foi a prática mais importante na nossa família, que pela graça de Deus hoje temos todos os nossos filhos servindo ao Senhor. 2 são pastores, outra é casada com pastor, outro é oficial da Força Aérea Americana, mas um homem de Deus, que quando foi para Kuwait, ficar 7 meses sem ver a esposa e a filha de 10 dias de idade, ele ligava às 2 horas de madrugada pelo Skype, para orar com a esposa e ler a Bíblia com a sua filha. Esse é um militar. Nós temos que ensinar para as pessoas como fazer isso. Eles ouvem culto doméstico, imagina o papai chegando de terno e gravata, desligando o desenho animado predileto das crianças, sentando no sofá, manda todo mundo pegar a Bíblia e começa com a leitura matinal. Ezequiel, capítulo 40, 48. Não se esqueça da sua harpa, nem da oferta para a construção da nossa nova casa. Que é isso? Matamos as crianças com o tédio. O culto doméstico começa quando o seu filho chega do hospital. Está mais treinando a você do que a própria criança. É breve, apropriada para a idade da criança, 3 a 5 minutos. Radassa, com todas as limitações dela, tinha as histórias prediletas, ela apontava e virava páginas. 8 Bíblias ela passou nos 2 anos em casa. É possível, e faz a diferença. Seja bíblico, use livros, histórias, tem um monte à venda, amanhã só. E não se atropelem na chegada. Eu tenho visto todo ano como vocês são famintos para comprar e quase matam seu vizinho fazendo isso. Amor ao próximo, meu amigo. Seja criativo. Eu não sei, está na livraria, nós escrevemos para nós mesmos, anos atrás, um livro chamado 101 Ideias Criativas para o Culto Doméstico, era para nós. Você não sabe o que fazer e tem filho júnior, use Provérbios. Provérbios é o culto doméstico, o manual do culto doméstico da Bíblia. Faça de forma cristocêntrica, não moralista. Não coloque band-aids em feridas fatais. Mas com seu filho júnior, adolescente e jovem, leia 3 versículos numa refeição familiar. Só consegue 1 vez por semana. Faça 1 vez por semana. É palavra, meu amigo. E use os tempos informais. Diálogos. Caminhando, indo para a escola. Lições objetivas de uma formiga, de uma casa mal acabada. Crises na vida que aprofundam a nossa fé. Estudos de caso, perguntas para o filho. Filho, o que você faria caso... Ensine princípios bíblicos. É a palavra. Que não volta vazia. 5. O relacionamento restaurado entre os pais e filhos, uma geração e outra, requer a disciplina do pecado. Eu gostei dessa imagem, a primeira vara da infância e juventude. Minha mãe era a juíza. Você quer saber como preparar filhos para tempos difíceis? É a vara.
é disciplina, é admoestação. Falar isso em nossos dias, eu sou processado. Você sabe por que nós estamos no problema que nós estamos? Em que tudo termina em pizza? Escuta o que diz Eclesiastes 8. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. 3.000 anos atrás. A falta de disciplina chama-se impunidade. Isso não começa no Congresso, não é Brasília, não, meu amigo, é na nossa sala de estar. Se nós ouvirmos o diabo sussurrando em nossos ouvidos, infle a autoestima do seu filho, não confronte o pecado, não discipline o pecado, meu amigo, nós vamos perder e feio. Em casa, a nossa música predileta, talvez depois de Minha Pequena Luz, era 3 varadinhas só. Eu não tenho como trabalhar todos esses aspectos, temos livros que temos feito isso. Quando eu faço isso em palestra, a gente tem que qualificar 30.000 vezes, para acalmar os corações de pessoas corretamente, que foram talvez disciplinadas de forma errada, espancadas, traumatizadas, mas nós somos diferentes. Nós já vimos o texto que diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, a segunda parte, mas a vara da disciplina a afastará dela. Como fazer isso? Você pega um bambu liso, escreva João 3,16. Não é isso. Mas presta atenção. A disciplina, nos primeiros aninhos de vida, uma dor física, corporal, porque a criança não tem raciocínio abstrato ainda, para associar crime e consequência. Só sabe que quando mentiu, o bumbum está doendo. Pastor, isso não está sendo gravado, não. Eu estou frito. Nunca vi cientista, médico, confirmar, mas eu creio que tem um nervo que corre direto do bumbum para o coração. Quando você estimula esse nervo, você alcança o coração. Não é a vara em si, são pais que disciplinam com amor, com carinho, para evitar com que o filho no futuro faça besteira. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo, o disciplina. Interessante que não é só a vara. Eu entendo, a Bíblia não diz isso, mas me parece que a vara é justamente para aqueles anos em que o filho não tem raciocínio abstrato suficiente para fazer associações. Uma vez que pode, você lança mão de outras técnicas, por exemplo, multas. A Bíblia fala de multa, Provérbios 19:19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, a palavra original, a multa. Nós multávamos os nossos filhos. Eu comprei o meu mais novo carro através das multas dos meus filhos. Não foi assim. O carro já tem 170.000 quilômetros mesmo. Não apagavam as luzes, nunca. Eu pago uma conta alta de luz. Você vai pagar. Não guardavam os brinquedos e a mamãe tinha muito trabalho. Não, nós vamos colocar numa caixa. Você vai trabalhar 15 minutos e tem que fazer para retirar o que ficou lá dentro. Consequências estruturadas. Restaura o coração do filho. Isso falta muito em nossos dias. Penúltimo. Vamos terminar antes da hora. Isso vocês vão gostar. Número 6 diz assim: o relacionamento restaurado entre pais e filhos exige foco,
do coração. A criança é conhecida pelas suas ações, Provérbios diz, mas as ações revelam o coração. O que nós não queremos é tentar criar um filho que nos obedece como um robô, enquanto tem pilha. Mas o que acontece no recreio? O que acontece quando está longe do alcance da pilha? Se não alcançarmos o coração, se o coração continuar como pedra, se não usarmos a palavra de Deus para amolecer e apontar o pecado, e acima de tudo, conduzir até Jesus, é tempo perdido. Então o coração da questão é a questão do coração. Esse é o nosso foco em todo o ministério infantil, a partir do lar. O pai em Provérbios grita: dá-me, filho meu, teu coração, o centro do seu ser, a essência da sua pessoa, o conjunto de emoções, vontade, disposição e pensamento. Meus amigos, esse é o segredo de Provérbios 22:6. Se eu treinar, ensinar a criança a partir do coração, tem hora que eu não estou mais olhando por cima do ombro do meu filho. Ele começa a cavar aquele caminho do Senhor, porque ele tem o mesmo norte que eu tenho. E notem, se a criança for velha, eu já era. Ele talvez me enterrou dentro dessa valeta. Mamãe e papai não estão mais por perto do filho. Filho, não faça isso, filho, deixa eu fazer. Não. Porque o filho tem o mesmo norte, eu alcancei. O coração, sobre tudo que se deve guardar, diz Provérbios também, guarda o teu coração. Mas como? Por quê? Focar o coração. Deixa eu sugerir 3 razões urgentes, rapidamente. Já vimos os textos, mas eu chamo de doenças, mas são doenças pecado, é uma metáfora. A primeira doença eu chamo de câncer espiritual. Nós miramos o coração por causa do bote do inimigo. O veneno do pecado, o único antídoto é o sangue puro de Jesus. É a única quimioterapia que tira esse câncer ligado ao coração da criança. Tem uma segunda doença que é a amnésia espiritual. Esse é o texto que já vimos também de Deuteronômio capítulo 6. Câncer espiritual se espalha, contamina, detona, destrói. A amnésia espiritual faz a mesma coisa de forma mais lenta. O livro de Deuteronômio, que literalmente Deuteronômio significa segunda lei, não é uma segunda lei, é uma repetição da lei. Por quê? Porque o povo esquece. Eu mencionei Pedro, 2 Pedro 3 vezes, ele fala: meu povo, eu não paro de falar as mesmas coisas, porque vocês esquecem. Quando uma geração não fala da palavra de Deus e dos atos de Deus, a próxima geração esquece de Deus. Terceira doença: lepra espiritual. Em 1978, eu fiz a minha primeira viagem missionária. Eu jogava futebol pela faculdade, que assistia as aulas. Nós levamos um time missionário para Libéria e Costa do Marfim. Jogávamos 2 vezes por dia e pregávamos no fim de semana. Eu fui designado para pregar pela 2ª vez na minha vida numa colônia de pessoas leprosas. Não sei porque eles me mandaram para lá. Talvez eu era mais parecido de todos do time, mas pessoas com hanseníase, em que a doença não atacava diretamente os seus membros, mas matava a sensibilidade, a dor.
Então uma pessoa que encosta com lepra, hanseníase, num fogão quente, não percebe. Até que apodrece a sua mão. Câncer espiritual, o pecado espalha em todo o nosso ser. Amnésia espiritual, o coração esquece da palavra e da pessoa de Deus. Lepra espiritual, a falta de disciplina nos condena a abraçar o pecado e não correr do pecado. À luz disso, como nós podemos pastorear, alcançar o coração dos filhos? Alguns anos atrás, eu creio que nesse mesmo contexto, a minha esposa compartilhou algo que nós falamos sempre. Eu quero deixar com vocês, e depois uma última palavra e nós terminamos. Como alcançar o coração de uma criança? Inclusive, o ano que vem nós vamos desenvolver muito mais. Uma palavra simples. O Evangelho. Não é uma fórmula, não é moralismo, não é band-aid em feridas fatais. É o Evangelho de Cristo. Que começa com as más notícias. Não massageia o ego da criança, sua autoestima. Nós precisamos manter o alto padrão de santidade que Deus exige. Falhamos muito aqui. O inimigo fez a nossa cabeça para diminuir o padrão divino de obediência, que começa com obediência imediata. Quando você fala em tom normal de voz, olho no olho, sem gritaria, sem ameaças, sem chantagem. Mas como? A criança obedece. Quando Deus mandou o povo de Israel entrar na terra prometida, era agora. Recusaram. Desobediência. 2. Obediência bíblica inteira, total, completa, não negociada. Não é 2/3 das ervilhas em cima do prato. Não é todos os brinquedos menos 5. Ah, Davi, você é muito carrasco. Espera aí. Obediência bíblica é por completo. Lembra de Saul? Bah! Bah! Samuel perguntou: Saul, o que é esse balido? Ah, eu tive uma ideia melhor do que Deus. Eu matei tudo dos amalequitas, mas eu poupei só algumas ovelhas, só o rei, só o melhor. Obediência parcial é desobediência total. Terceiro passo para alcançar o coração da criança é muito mais difícil. O filho pode até obedecer de boca para fora, enquanto arrasta os pés, arregala os olhos, falando alguma coisa. Meu velho, por que sempre eu? Eu não tenho que fazer. É interna. Esse povo me obedece com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, diz a palavra. Meus amigos, sabe de uma coisa? Isso não é difícil. Não é difícil manter esse alto padrão de obediência imediata, inteira e interna. Não é difícil. É impossível. Impossível. Porque você e eu não conseguimos obedecer assim. É isso. Porque é nesse momento de consistência, de coerência, de ensino, que você mostra para o filho o seu coração malvado, mentiroso, que rouba. Que o filho vai cair no que os puritanos chamavam de santa frustração. Mamãe, eu não consigo obedecer. Agora você está chegando perto do Evangelho. O Evangelho puro começa com as más notícias. Uma vez que você mantém o alto padrão, e em casa nós sempre precisávamos voltar ao padrão, porque com o tempo os pais ficam preguiçosos, não querem confrontar, não querem enfrentar, e os filhos começam a crescer aquele câncer do coração.
apontamos a incapacidade do filho, assim como dos pais. Nós, no nível dos filhos, o que meus filhos mais gostavam de ouvir do papai, eram dos meus pecados como jovem. Eles se identificam. Mas é agora, no mesmo patamar, que nós apontamos para Cristo. Filho, você não consegue obedecer. Papai não consegue obedecer. Mamãe também não. É por isso que precisamos de Jesus. Foi por isso que Jesus veio. Ele é o único capaz de atingir esse padrão. E aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E agora nós levamos nosso filho a conhecer a Cristo. Esse é o Evangelho. Não somente para crianças, mas para todo mundo. Você tem algumas sugestões práticas na apostila e 2 diagramas que eu queria explicar. Um equívoco de muitos pais hoje, em tentativas de restaurar o relacionamento pai-filho, é seguir o padrão do mundo de um que nós chamamos de funil aberto, em que os pais começam com seus filhos sem restrições. Ouviram alguma palestra que qualquer restrição poda a liberdade do filho. Então, com 2 anos de idade, 4, 6, liberdade total, liberou geral. Só que o filho vai crescendo e se transforma num monstro. E lá por volta das 8, 10 anos de idade, os pais estão desesperados, o filho está fora de controle, sabe o que fazem? Fecham um funil, um monte de regras com criança, junior, adolescente. E sabe o que acontece? A criança pula fora. Não é treinar a criança, apontar o pecado, começar cedo, disciplinar corporalmente nos primeiros anos, que o filho nunca vai lembrar, porque nós não lembramos aqueles primeiros anos, quando papai e mamãe começaram assim. Nos primeiros anos de vida, liberdade totalmente podada. O filho não toma as decisões, não decide a hora que vai dormir, como vai dormir, onde a família vai passar férias. Nós decidimos isso, mas aos poucos, em vez de sermos os chatos carrascos que fecham tudo, quando o filho se mostra obediente, nós vamos soltando mais liberdade. Mais liberdade. Às vezes a gente volta um pouquinho, porque o filho se mostra irresponsável, mas nosso alvo é que nem o pai que está ensinando o filho a andar de bicicleta. Nós não queremos segurar o filho o tempo todo, com 40 anos de idade. Nós mostramos o caminho, nós soltamos a criança. Vai ralar o joelho algumas vezes, mas no fim nós terminamos como melhores amigos dos nossos filhos, porque nós alcançamos o coração, cercamos com a palavra de Deus, e colhemos o 7º princípio, o relacionamento restaurado, entre pais e filhos, realmente vale a pena. A criança tem um segredo, por isso está piscando para vocês. Provérbios diz assim: corrige a teu filho, disciplina, instrua, e te dará descanso. Não para pais de 2 anos, de crianças de 2 anos de idade, não tem descanso e só tem uma palavra no vocabulário, não, não, não! Mas depois vem o sim. Dará delícias à tua alma. Essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia hebraica. As outras 2 vezes é de um banquete real. Imagine, leia-se, melhor e maior churrascaria que você já comeu. O filho oferece isso. Seja como adulto,
seja partindo para a eternidade com 2 anos e meio, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. É isso que Deus nos oferece. O apóstolo João ecoou a mesma ideia. Não tenho maior alegria do que esta. Há de ouvir que meus filhos andam na verdade. O Evangelho, Cristo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelos princípios que revemos nesta noite. Que sejam praticados em nossos lares, para que os nossos filhos e as crianças para quem nós ministramos, espelhem e espalhem a Tua glória, como adoradores em espírito e em verdade, ao redor do mundo. Amém. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.